comprei um imóvel e depois descobri que ele tinha restrições ou bloqueios judiciais. E agora, posso perder a minha casa? Calma, a Lei 14.825 de 2024 veio para proteger pessoas que compraram imóveis com algum tipo de problema, mas que agiram de boa fé. Porém, como é comum no direito, nem tudo são flores e existem cuidados que você deve tomar mesmo quando a lei é clara. E se você não quer ter problemas ao adquirir o seu próximo imóvel, além de me acompanhar nesse vídeo até o final, deixa a sua curtida aqui embaixo, se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário que eu trago para você todas as semanas nos vídeos aqui do canal. Essa daqui é a lei que eu acabei de mencionar, e ela altera o artigo 54 da Lei 13.097 de 2015. E para a gente ter uma compreensão mais completa sobre esse tema, vamos lá na lei base, que é essa daqui de 2015. Então aqui no seu artigo 54, nós temos o seguinte: os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes. Ou seja, a compra do imóvel que é precedida de uma transferência do direito real sobre o imóvel ainda é válida em relação a atos jurídicos precedentes, ou seja, que aconteceram antes dessa transferência, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações. Aqui tem uma série de informações que devem ser consideradas, que vocês podem conferir no link para essa lei, que eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo, mas vamos focar aqui no item 5, que é o mais relevante para nós. A averbação mediante decisão judicial de qualquer tipo de constrição judicial incidente sobre o imóvel ou sobre o patrimônio do titular, inclusive a proveniente de ação de improbidade administrativa ou oriunda de hipoteca judiciária. Portanto, com uma análise superficial, e como muitos falaram lá quando essa lei foi divulgada no ano passado, o que vale é apenas aquilo que está registrado na matrícula e eu não devo me preocupar com mais nada. Correto? Errado. Seguindo aqui na leitura desse artigo 54 da lei, nós vamos para o inciso 1º. Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes na matrícula do registro de imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados o disposto nos artigos 129 e 130 da Lei 11.101 de 2005 e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de título de imóvel. Ou seja, aqui nessa segunda parte eles estão falando de atos que não exijam a averbação na matrícula, e aqui a gente está falando de falências, né? Então, quando a gente está falando de falência, existem algumas situações que precisam ser verificadas porque podem impactar. Aí, além disso, a gente tem o inciso 2º, que diz o seguinte: para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos, a que se refere o caput deste artigo, ou para a caracterização da boa-fé, isso é importante, porque você precisa comprovar boa-fé, porque existem muitas pessoas de má-fé atuando aí no mercado, então você vai precisar se resguardar quanto a isso. Do terceiro adquirente do imóvel ou beneficiário de direito real. Não serão exigidas a obtenção prévia de quaisquer documentos ou certidões, além daquelas requeridas no inciso 2º do artigo 1º da Lei 7.433 de 85 e a apresentação de certidões forenses ou de distribuidores judiciais. Então vamos lá para essa Lei 7.433. Aqui nós temos o artigo 1º, na lavratura de atos notariais, inclusive os relativos a imóveis, além dos documentos de identificação das partes, que seria RG e CPF, comprovante de endereço, certidão de estado civil, por exemplo, somente serão apresentados os documentos expressamente determinados nesta lei. E aqui nós temos o inciso 2º, que é aquele mencionado na lei anterior. O tabelião consignará no ato notarial a apresentação do documento comprovatório do pagamento do imposto de transmissão
inter-vivos, que também pode ser chamado de ITIV ou de ITBI, as certidões fiscais e as certidões de propriedade e de ônus reais, ficando dispensada sua transcrição. Então o que ele está falando aqui é uma certidão de ônus reais ou certidão de inteiro teor, que você obtém junto ao registro de imóveis da região onde o imóvel está localizado. Ele está falando aqui de certidões fiscais, que eu já vou mostrar para vocês quais são elas. E aqui nós temos o comprovante de pagamento, que normalmente é a guia de TBI junto com o comprovante de pagamento bancário, ou se você pagou em dinheiro, mas precisa ter esta comprovação e o cartório vai exigir ela de você. Com relação às certidões, são as seguintes: certidão negativa de débitos municipais, certidão negativa de débitos federais, certidão de quitação do Imposto Territorial Rural, conhecido como ITR, de acordo com a necessidade, né, se você está falando de um imóvel rural, e também a certidão negativa de débitos trabalhistas. E essa daqui é uma das mais importantes, porque débitos de tributos trabalhistas têm prioridade na justiça brasileira. Mas não é somente isso. Como eu falei no início do vídeo e na leitura da lei também, você precisa mostrar boa-fé. E a boa-fé ela não é dada simplesmente pela ausência de evidências de má-fé, mas sim você precisa comprovar que você tinha boa-fé. Mas, para a gente conseguir entender como comprovar isso, vamos contextualizar primeiro o que seria boa-fé. Aqui, de acordo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a gente tem uma emenda que fala exatamente sobre a boa-fé. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes de uma relação de consumo a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa depositada nesta relação. Nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser também respeitados por ambas as partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa. Bom, então aqui a gente já sabe o que é boa-fé, mas como evidenciar ou provar que você agiu de boa-fé na hora de adquirir um determinado imóvel? Realizando todas as pesquisas necessárias para verificar não somente a situação do imóvel, mas também dos proprietários deles. E essa é somente uma parte das diversas análises que nós fazemos aqui nas consultorias da Bragato, onde nós te ajudamos em todas as fases do processo de aquisição e financiamento do imóvel. Desde o planejamento para garantir que você vai ter os recursos necessários para obtenção desse imóvel, saber qual que é o melhor lugar para você adquirir esse imóvel, se as condições que você tem de aprovação de crédito vão ser suficientes para adquirir aquele imóvel que você quer, passando por uma análise detalhada do imóvel e dos vendedores, também um levantamento sobre todas as taxas e impostos que você vai pagar ao longo de todo o processo e, por fim, a orientação extremamente importante para que você consiga a aprovação do seu financiamento habitacional lá na frente. E o mais importante, tudo isso de maneira totalmente independente, uma vez que nós não fazemos parte do ecossistema tradicional que envolve o mercado imobiliário. Para saber mais sobre a nossa consultoria imobiliária independente, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição, no primeiro comentário ou no QR Code aqui em cima. Embora a lei seja clara quanto ao comprador não ser prejudicado por processos que não estejam registrados na matrícula do imóvel, a morosidade do nosso sistema judiciário abre brechas para questionamentos acerca de bloqueios que já foram definidos judicialmente, mas que ainda não haviam sido averbados na matrícula do imóvel, porque existe um tempo desde que um bloqueio é determinado por um juiz, esse processo é comunicado por cartório e, de fato, averbado na matrícula. E isso pode demorar dias, semanas ou, dependendo do caso, até meses. Isso mostra que a justiça, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, é uma caixinha de surpresa, onde diversas brechas podem ser encontradas para justificar discussões desse tipo. E isso é chamado de incerteza ou insegurança jurídica,
dois termos que estão sendo bastante discutidos no Brasil nos últimos anos, o que reforça ainda mais a necessidade de uma análise de conformidade documental de um imóvel bastante robusta e muito bem feita. E se você tem qualquer dúvida que envolve a aquisição e o financiamento do imóvel, deixa ela aqui nos comentários. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça isso agora, deixe sua curtida e compartilhe esse vídeo para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.